Shalom de Alcha, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o momento que você vai ouvir essa conversa, mas antes de mais nada, eu peço licença para estar aí na intimidade do teu lar, para esse momento e que eu possa compartilhar dessa leitura da palavra com o irmão. O meu desejo é que a bondade de Al seja com o irmão em todos os momentos, e que seja uma realidade em todos os momentos da sua vida, meu irmão. Então, desde já, obrigado por me receberem na tua casa e a liberdade de poder fazer essa leitura aí junto com o irmão. Então, vamos lá. Nós vamos ver aí hoje a marca de Yahusha no regenerado. Eu vou ler em duas traduções, no Almeida e na King James atualizada, a partir do texto de Gálatas 6, versículo 17. No Almeida diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Yahusha. Na King James atualizada diz assim: quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Yahusha. Então, o que o apóstolo está aqui confrontando os Gálatas é a respeito de que eles se gloriavam pelo fato de serem circuncidados e que o Eterno lhes confiou os seus oráculos. E com isso eles estavam garantidos. Mas o apóstolo Shaul está confrontando essa ideia, esse comodismo, se é que eu posso usar esse verbo. Mas aqui no verso 13 de Gálatas 6, ele diz assim: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então os judeus messiânicos que estavam recepcionando os gentios na igreja, eles abordavam esses irmãos e diziam que para eles serem salvos, eles precisavam circuncidar-se. Então, em outro momento, o apóstolo Shaul, também confrontando os judeus messiânicos com relação a essa postura, ele diz: isso não é circuncisão, é mutilação. Então, aqui no 14, ele fala: longe esteja de mim gloriar-me, senão no madeiro de nosso mestre Yahusha Mashiach, pelo qual o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Então, o que o apóstolo está dizendo é que, através do madeiro, estou morto para as realidades do mundo, as influências do mundo, em todos os aspectos. Não mais influencio as minhas decisões e as minhas preferências. E não pelo fato de uma realidade física, como esses judeus messiânicos se posicionavam diante daqueles que estavam sendo inseridos, dos gentios que estavam sendo inseridos na igreja. Aí o apóstolo ainda vai ser mais enfático aqui no verso 15, dizendo: pois nem a circuncisão é coisa alguma,
e nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. Então, em outros momentos, né, eles se vangloriavam pelo fato de o Eterno lhes ter confiado os seus oráculos e ser circuncidado o 8º dia, então eles estavam garantidos. Mas o apóstolo estava lhe dizendo que a circuncisão se tornava nula pelo fato de não observarem os mandamentos, não observarem a lei. Então, ele aqui no 17, ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me questione por eu me confiar no madeiro de Auschwitz. Em 2 Coríntios 2, ele fala: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Yahshua Mashiach e esse no madeiro. Então vamos lá. Vamos ver as marcas de Auschwitz. As marcas de Auschwitz. Primeiro, o morrer de Auschwitz. 2 Coríntios 4, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Auschwitz, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que ele está dizendo? Que nós estamos mortos pela influência que era exercida sobre a nossa realidade antes do madeiro. Então, assim como Yahshua não foi influenciada por nada nesse mundo, mas somente em obediência ao Criador, então, na sua morte, ele trouxe sobre nós também essa morte, para que não fôssemos influenciados por qualquer postura da realidade que é exercida sobre aquele que não foram regenerados. Romanos 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Yahshua, cremos também com ele viveremos. Então, uma das marcas de Yahshua é a morte juntamente com ele. Romanos 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Yahshua, cremos também que com ele viveremos. 2 Timóteo 2, versículo 11. Fiel é a palavra, 2 pontos. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. 2. A fé de Yahshua. 1 Timóteo 1, versículo 14. Transbordou, porém, o favor de nosso Criador com a fé e o amor que há em Yahshua Mashiach. Irmão Nelson, nós somos fruto da concepção entre meu pai e minha mãe, e então, com o nascimento natural, eu não tinha fé? Claro que eu tinha. Fé até para receber um milagre, mas não a fé para ter uma nova vida, para ter a regeneração, para ter a transformação. A fé para a salvação. Ela é produzida pelo toque divino, pelo abraço do Todo-Poderoso sobre você, produzindo essa fé para crer nos fatos do madeiro pelo qual fomos incluídos. 2 Timóteo 1, versículo 13. 2 Timóteo 1, versículo 13. Porém, mantém
o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Yahshua Mashiach. Está vendo como não é o nosso amor? O nosso amor é seletivo. Se alguém nos decepciona, nós excluímos. Se alguém nos agride, nós excluímos. Mas o Eterno, Ele nos ama. E Ele tem poder para transpor as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas fraquezas, para manifestar essa vida, essa fé, através de Yahshua. 3. O amor de Yahweh. Nós estamos vendo as marcas, e é claro que eu compilei alguns textos a respeito disso, né? 3. O amor de Yahweh. Primeira carta de Al-Hana, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Yahweh em nós, em haver Yahweh enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nós vamos viver por meio de Yahshua na realidade do amor de Yahweh. Primeira carta de Al-Hana, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tá vendo aí, meu irmão? Como não é o nosso amor fruto da realidade do nascimento natural, mas fruto do nascimento, do novo nascimento, metanoia, transformação, anagênese, segunda criação. Primeira carta de Al-Hana, capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Yahweh, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi tirado a realidade do pecado sobre nós e colocado em nós o amor que está em Yahshua Mashiach. Porque o pecado gera morte e separação e condenação eterna. E o amor nos une e nos unifica. O amor nos unifica. Então, foi tirado a realidade do pecado sobre nós e colocado em nós o amor que está em Yahshua Mashiach. Quarto, a vida de Yahshua. 2 Timóteo 1, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Shaul, apóstolo de Yahshua Mashiach, pela vontade de Yahweh, de conformidade com a promessa da vida que está em Yahshua Mashiach. Está vendo aí, queridos, que a vontade de Yahweh e de conformidade com a promessa da vida que está em Yahshua Mashiach, ele nos chamou. Assim como chamou Saul, chamou você também. Colossenses 3, versículo 3, versículo 4, está dizendo assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Yahshua em Yahweh. Está vendo, meus irmãos, que não é a nossa vida? Não é a nossa vida que sustenta a nossa realidade de regeneração. Ela foi tirada
para que fosse colocado outro no lugar. Então, porque morrestes, então, quando é colocado uma semente na terra, ela tem que morrer para germinar uma nova árvore. Se a semente não morrer, não gerar outra árvore. Assim como Yahshua morreu para gerar vida em nós, então aqui está, morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Yahshua. A nossa vida que produzia tudo, que influenciava toda a nossa postura, decisão, escolha, e que aborrecia a santidade de Yahweh, ela foi tirada para colocar outro no lugar. Verso 4. Quando Yahshua, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em beleza, em virtude. Tá vendo como não é a nossa vida? Então, uma outra marca de Yahshua no regenerado é a sua vida em nós. Romanos 8, versículo 10 e 11. Se, porém, Yahshua está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, aquele corpo que absorvia toda a influência do nascimento natural e que aborrecia a Yahweh e a realidade de Yahweh, ela foi tirada de nós. Ela foi arrancada de nós e foi colocado uma outra realidade, onde Yahshua tem domínio, governo e autoridade. Porque Yahweh confiou, entregou tudo a Yahshua. Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito, ou o Ruá, daquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Yahshua Mashiach dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio de seu Ruá, que em nós habita. Tá vendo? Agora o nosso corpo foi vivificado pelo Ruá do Eterno em nós e do Espírito de Yahshua em nós, para produzir frutos que trazem a beleza de Yahweh, que remete à realidade de Yahweh em nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Yahweh e não de nós. 2 Coríntios 4, versículo 11, ou 7, se não me falha a memória. Entendeu? Temos esse tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Yahweh e não de nós. Tá vendo aí, queridos? A grande marca, presta atenção nesse texto, a grande marca. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Yahweh permanece tendo esse selo, igual marca. 2 pontos. O Criador conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Yahweh e de Yahshua. Está vendo? A grande marca é que Yahweh te conhece.
Quando ele olha para você, ele enxerga Yahshua. Quando ele olha somente para você, ele enxerga Yahshua. Tá vendo, meu querido? Quando ele olha para Yahshua, ele enxerga você. E quando ele olha para você, ele enxerga Yahshua. Então, o grande marca é que ele nos conhece. O profeta Naum, capítulo 1, versículo 7 diz: Yahweh é bom e Yahweh é bom e é... Puxa, esqueci o texto. Yahweh é bom e é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Vou repetir. O profeta Naum, capítulo 1, versículo 7 diz: Yahweh é bom e é fortaleza no dia da angústia e conhece aquele que nele se refugia. Então, a grande marca de Yahshua em nós é que leva o Eterno nos conhecer, porque ele confiou tudo a Yahshua, inclusive cada um de nós. Então, queridos, alguns textos que se referem à realidade do regenerado diante de Yahweh. Ele recebeu as marcas de Yahshua em postura, em ação, em reação e em preferência. E nós, com isso, buscamos o interesse de Yahshua. Shalom de Yahshua, muito obrigado por esse momento. Espero que a leitura dessa palavra venha contribuir para a tua alegria, meu irmão, diante de Yahweh e diante de Yahshua. Quando Yahshua, que é a nossa vida, se manifestar, vós também se manifestarei com ele em virtude e em beleza. Tamo junto. Até mais, queridos. Até o próximo vídeo. Shalom de Yahshua.